O renomado Tribunal Distrital de Manhattan, em Nova York, estava lotado até ao último lugar já nas primeiras horas da manhã. O cheiro de madeira velha, cera de polir e o suor frio do nervosismo pairavam no ar. Jornalistas apinhavam-se nos corredores apertados e ressonantes. As suas câmaras como armas prontas para documentar cada momento da queda que mantinha a cidade em suspense há semanas. No centro desta tempestade estava Alexander Sterling, o jovem bilionário da tecnologia, outrora o menino de ouro de Wall Street, parecia agora uma sombra de si mesmo. Sentava-se com uma expressão séria, quase petrificada, em frente ao banco do juiz, as mãos algemadas com pesadas algemas à maciça mesa de carvalho. Os seus nós dos dedos estavam brancos salientes e o seu olhar estava fixo num ponto imaginário na parede oposta. Ele sabia que cada um dos seus movimentos, cada piscar de olhos, cada contração no canto da sua boca, era observado, gravado e impiedosamente julgado por centenas de pessoas na sala e milhões em frente aos ecrãs. Eram pessoas que não o conheciam, que nunca tinham trocado uma palavra com ele, mas já estavam firmemente convencidas de que ele era um monstro. O murmúrio constante, semelhante a um enxame de abelhas na sala, cessou abruptamente, como se o oxigênio tivesse sido sugado para fora do espaço, quando Robert Sanford, o caro advogado de defesa criminal de Alexander, se levantou. O seu rosto, normalmente uma máscara de confiança profissional, mostrava hoje uma mistura inquieta de nervosismo mal disfarçado e um profundo, quase agressivo tédio. E sem que ninguém esperasse, nem o juiz, nem o júri, e certamente não o seu cliente, ele fechou a sua pasta com um clique alto e final. Ele falou num tom que caiu como um chicote seco contra o silêncio tenso da sala. Vossa Excelência, eu renuncio ao meu mandato com efeito imediato. Não vou continuar a defender o Sr. Sterling. Os presentes irromperam num caos de sussurros e exclamações surpresas. Parecia o estrondo de uma tempestade que se aproximava. Alguns jornalistas quase saltaram dos seus bancos para posicionar melhor as suas câmaras. Alexander levantou a cabeça confuso. Os seus olhos arregalaram-se de choque e incredulidade. Ele virou-se para o homem a quem tinha confiado a sua vida. Robert, o que estás a fazer? Perguntou ele com um tom desesperado que ecoou pela sala e no qual ressoava o pânico de um afogado. Lamento, Alexander, respondeu o advogado friamente, sem sequer lhe dirigir um olhar, como se Alexander já estivesse condenado e não mais existisse. Não posso continuar um caso no qual o meu cliente não coopera comigo e retém factos essenciais. As palavras ecoaram na sala como um veredicto esmagador. Todos na sala, do juiz ao último espectador na fila de trás, sabiam o que esta frase significava em termos jurídicos. Robert Sanford estava a insinuar publicamente que Alexander estava a mentir ou era culpado. Foi o golpe de morte para qualquer defesa. O juiz Ellis, um homem com um rosto severo e cabelos grisalhos, ajeitou os óculos e olhou para o advogado com óbvio aborrecimento e incredulidade. Sr. Sanford, isto é altamente irregular e antiprofissional. O senhor entende que está a abandonar um caso no meio de uma audiência preliminar crucial? Isso pode custar-lhe a sua licença. Eu entendo perfeitamente, Vossa Excelência, disse Robert, apertando o punho da sua pasta como se fosse o seu único apoio numa tempestade. E, no entanto, tenho que me retirar. A minha consciência não me deixa outra escolha. Alexander sentiu o chão a tremer debaixo dele. Ficou tonto. O seu advogado, a única pessoa que deveria estar do seu lado, estava a abandoná-lo na frente de um país inteiro que o queria atrás das grades. Ele tentou levantar-se com dificuldade para protestar, para gritar que aquilo não era verdade, mas um oficial forte ao seu lado pressionou firmemente a mão no seu ombro,
forçando-o de volta para a cadeira. No público, espremida entre repórteres em fatos caros, uma mulher respirou fundo. O seu simples e brilhante uniforme de trabalho amarelo destacava-se no mar de cinzento e preto como um farol de diferença. Era Laura Norris, a mulher que limpava o penthouse de Alexander em Manhattan há mais de 1 ano. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém sabia que ela também não dormia há dias, atormentada por uma consciência que não a deixava em paz. Ela revia mentalmente cada detalhe da vida do homem que estava a ser injustamente destruído lá na frente. Laura engoliu em seco, ao ver como Alexander estava agora completamente sozinho perante o juiz e o grupo. Sem advogado, sem apoio, sem voz. Ela lembrou-se da fria manhã de inverno em que ele encontrou a sua mãe doente, que ela teve que levar para o trabalho porque não tinha quem a cuidasse, sentada na cozinha. Em vez de a despedir, ele tinha chamado o melhor médico e pago os medicamentos caros, sem esperar nada em troca. Ela lembrou-se das muitas vezes em que ele a tratou com respeito cortês, perguntando sobre o seu dia, vendo-a como um ser humano e não como uma ferramenta invisível. E, acima de tudo, ela lembrou-se da noite do suposto ataque, pois ela tinha-o visto, ela tinha-o ouvido. Ela sabia exatamente onde ele estava naquele momento. Mas mais ninguém no mundo sabia. O juiz pigarreou e pegou no seu martelo. Ele estava prestes a suspender a audiência e a mandar Alexander para a prisão preventiva, quando Laura se levantou. Não foi uma decisão consciente da sua mente, mas um impulso do seu coração. Laura sentiu todas as cabeças na sala virarem-se bruscamente para ela. Parecia que ela tinha perturbado um rito sagrado, como se tivesse gritado numa igreja. Os olhares ardiam na sua pele, curiosos, zombeteiros, irritados. Vossa Excelência, disse ela com uma voz que soava mais firme do que ela se sentia, embora os seus joelhos tremessem debaixo da saia de tecido como folhas de álamo. Eu gostaria de dizer algo. O silêncio que se seguiu foi imediato e opressor. Ninguém entendia o que uma mulher em roupa de trabalho tinha a ver num processo de tão alto nível, muito menos porque é que ela estava a falar. Um dos oficiais de justiça olhou para ela com aviso, a mão já no rádio, como se estivesse apenas à espera da ordem para a remover à força da sala. O juiz Ellis franziu a testa tão profundamente que os seus olhos quase desapareceram. "Menina, quem é a senhora?" perguntou ele com uma voz que ecoou pelo microfone e não permitia contradição. "E o que lhe dá o direito de interromper esta audiência?" "O meu nome é Laura Norris. Eu trabalho como empregada de limpeza na casa do Sr. Sterling", respondeu ela. Ela forçou-se a não baixar o olhar, embora o seu instinto lhe dissesse para se esconder debaixo do banco. "E eu tenho informações que são importantes. Informações que provam que ele é inocente." O murmúrio regressou com força total, mais alto do que antes. "Uma empregada de limpeza?" Ouviu-se alguém a rir. "Isso é uma piada?" Vários jornalistas apontaram agora as suas câmaras avidamente para ela, como se tivessem encontrado uma nova e sensacional reviravolta neste drama. Alexander reconheceu-a assim que ouviu a sua voz. Ele arregalou os olhos surpreso, e pela primeira vez desde o início do processo, o vazio desapareceu do seu olhar. "Laura, o que estás a fazer aqui?" sussurrou ele incrédulo, a sua voz mal audível sobre o barulho. "Vai-te embora, por favor." Ela não respondeu diretamente ao seu olhar. Ela sabia que se olhasse para ele agora, desabaria em lágrimas, e ela não podia parecer fraca agora. O juiz respirou fundo, visivelmente irritado com o caos. "Senhorita Norris, este é um processo judicial sério, não um programa de televisão. Nenhuma pessoa do público pode falar sem autorização e exame prévios." "Eu entendo, Vossa Excelência.
disse Laura, as suas mãos cerradas na sua saia até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas o meu advogado, quero dizer, o advogado dele acabou de sair. E o que tenho a dizer pode mudar tudo. Eu estava com ele na noite em que dizem que ele atacou o empresário Arthur Bowman. Eu sei exatamente onde ele estava, e sei que ele não podia ter feito isso. Porque eu o vi. Um silêncio absoluto, quase doloroso, caiu sobre a sala. Alexander fechou os olhos aliviado, mas ao mesmo tempo um medo puro o percorreu. Ele não queria que ela fosse arrastada para aquele pântano. Ele não queria que Laura, a pessoa mais inocente que ele conhecia, tivesse que carregar o fardo de defendê-lo perante um país inteiro que ansiava por sangue. O juiz trocou um olhar longo e preocupado com os oficiais de justiça. Isto já não era apenas uma interrupção. Era um testemunho espontâneo que poderia mudar completamente o curso do caso, se fosse verdade. Ele ponderou as suas opções. Senhorita Norris, disse o juiz finalmente com voz grave. Se o que diz é verdade, terá que testemunhar sob juramento. E se mentir, estará a cometer perjúrio, o que a pode levar para a prisão. A senhora entende isso? Eu entendo. Eu vou fazê-lo, Vossa Excelência. Não tenho nada a esconder, disse ela, respirando fundo para acalmar os seus nervos acelerados. Um repórter na fila à frente murmurou audivelmente. Isto vai ficar completamente fora de controlo. Isto vale ouro. E ele estava certo. O juiz ordenou uma pausa de 20 minutos para esclarecer a situação. Os oficiais levaram Alexander rudemente para uma sala privada, enquanto Laura foi escoltada por 2 seguranças para uma sala separada, onde a sua identidade precisava ser verificada. 2 repórteres tentaram romper a barreira e segui-la para obter uma declaração exclusiva, mas os guardas colocaram-se no meio como uma parede humana. No entanto, as câmaras disparavam incessantemente, como se ela tivesse se tornado subitamente a estrela mais importante de Nova York. Laura sentou-se numa cadeira metálica fria na pequena sala de espera. Estava nervosa, as suas mãos firmemente entrelaçadas. O seu coração batia tão forte contra as costelas que ela temia que pudesse partir. Ela não se arrependia, mas também não podia negar que estava apavorada. Aquele não era o seu mundo. Ela não pertencia a tribunais ou a escândalos mediáticos. A sua vida tinha sido simples: limpar, cuidar da mãe, pagar contas, sobreviver. Mas agora ela estava metida até ao pescoço e não havia como voltar atrás. Um guarda abriu subitamente a porta. O ranger das dobradiças fez Laura estremecer. Eles precisam falar consigo. O Ministério Público quer verificar os seus dados pessoais. Siga-me. Laura levantou-se lentamente. As suas pernas pareciam chumbo. Antes de sair, ela respirou fundo novamente e repetiu mentalmente o mantra que a sua mãe lhe tinha ensinado. A verdade é um escudo. Ela seguiu o guarda, sem saber exatamente para onde estava a ser levada. O corredor estava cheio de funcionários que se moviam apressadamente, carregando ficheiros e a sussurrar uns com os outros. Ela sentiu os olhares deles sobre ela. Quando chegaram a uma pequena sala sem janelas, com paredes brancas, o guarda pediu-lhe para entrar. Lá dentro, 2 pessoas estavam sentadas atrás de uma secretária simples, ambas com expressões sérias, quase hostis. Uma mulher com óculos severos e um homem que parecia não dormir há dias. Por favor, sente-se, disse a mulher, folheando alguns documentos. Laura obedeceu, tentando esconder o tremor das suas mãos, pressionando-as firmemente no seu colo. Senhorita Norris, começou a mulher com voz fria. Temos que confirmar a sua identidade e o seu emprego com o Sr. Sterling. Há quanto tempo trabalha na casa dele? Há 1 ano e 2 meses, respondeu Laura com voz firme. Eu tenho o contrato aqui no meu telemóvel, se quiser vê-lo. Não será necessário. Estamos a verificar no sistema, interrompeu o homem bruscamente. E a senhora estava com ele na noite em que o incidente com o Sr. Bowman ocorreu?
Perguntou ele, espreitando. Laura hesitou por um breve momento. Ela sabia que tinha que ser cuidadosa, mas também absolutamente honesta. Cada palavra seria pesada. Não a noite toda, mas eu o vi entrar na propriedade à hora exata, em que a polícia alega que ele agrediu o Sr. Bowman naquele armazém no Queens. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só o tempo de viagem torna isso impossível. Os 2 funcionários trocaram olhares difíceis de interpretar. O ceticismo misturava-se com a preocupação. A mulher anotou apressadamente. A senhora entende que o seu testemunho pode mudar a direção do caso? Disse ela, olhando para Laura por cima dos seus óculos. E a senhora também entende que se irá expor a muita pressão, até mesmo a ameaças? O queixoso, Sr. Bowman, é um homem poderoso. E o público já proferiu o seu veredito. A senhora está preparada para isso? Laura respirou fundo. Ela queria gritar não. Ela queria dizer que não estava preparada para nada disso, que estava com medo, que só queria a sua vida tranquila de volta. Mas depois pensou em Alexander, sentado lá algemado. Estou pronta, respondeu ela baixinho, mas determinada. Eu só quero dizer a verdade. A mulher fechou a pasta com um forte estalido. Bem, dentro de alguns minutos, a senhora será chamada para testemunhar. Enquanto esperavam, Laura pegou no seu telemóvel para avisar a sua mãe. Ela tinha dezenas de chamadas perdidas e mensagens de texto não lidas. Onde estás, Laura? Atende! Acabei de te ver na televisão. Por favor, diz-me que não fizeste nenhuma asneira. Laura suspirou pesadamente. A sua mãe, Marta, sempre foi excessivamente protetora. Mas agora ela estava quase a morrer de preocupação. Ela enviou uma mensagem curta. Estou bem, mamã. Tenho que fazer isto. Explico-te mais tarde. Amo-te. Assim que ela pressionou enviar, a porta abriu-se e o juiz Ellis entrou pessoalmente. Isso era incomum. Os funcionários saltaram imediatamente das suas cadeiras. Senhorita Norris, disse ele com voz grave. Preciso falar consigo a sós antes de permitir que testemunhe. Saiam, os 2. Os funcionários deixaram a sala apressadamente. O juiz fechou a porta e observou-a atentamente, como se quisesse olhar para a sua alma. Não vou permitir que o meu tribunal se transforme num circo, avisou ele. Se a senhora mentir, se inventar algo para proteger o seu empregador, ou se tiver motivos ocultos, saiba que a senhora enfrentará sérias consequências. Eu vou mandá-la prender. Eu não estou a mentir, respondeu Laura, sustentando o seu olhar. Eu vi Alexander a entrar na casa. Eu o vi com os meus próprios olhos. Ele estava cansado, vestia o seu fato cinzento, tinha uma pasta debaixo do braço. O juiz apertou os olhos. Não basta apenas vê-lo entrar. O Ministério Público argumenta que ele saiu novamente depois, por uma porta traseira. Que ele podia ir para o armazém e voltar. A senhora pode jurar que isso não aconteceu? Laura engoliu em seco. Acho que posso provar, disse ela hesitantemente. Acha? Perguntou o juiz com dureza. Eu preciso de certeza, senhorita Norris. Achar não nos serve de nada. Ela cerrou os punhos até as unhas se cravarem nas palmas das mãos. As câmaras da casa estavam desligadas. Todos sabem disso. Mas eu sei quem as desligou. E eu sei por quê. Não foi Alexander. O juiz levantou o olhar surpreso. Quem, então? Eu não tenho 100% de certeza de quem foi. Mas houve movimentos estranhos na semana do incidente. Pessoas que vinham e iam quando Alexander estava no escritório. Entradas no sistema que não coincidiam com o horário de trabalho do pessoal. Ficheiros apagados no servidor. Um técnico que ninguém tinha contratado oficialmente. Eu tirei fotos disso porque pensei que alguém queria invadir. Eu tenho provas. O juiz olhou para ela com nova atenção, quase com respeito. A simples empregada de limpeza
tinha se tornado subitamente uma potencial testemunha-chave. Se isso for verdade, a senhora tem que apresentar essas provas amanhã. A senhora as tem guardadas em segurança? Perguntou o juiz insistentemente. Laura acenou com a cabeça. Sim, elas estão no meu portátil antigo em casa. Posso passá-las para uma pendrive esta noite? Seja como for, a senhora tem que as apresentar, disse o juiz. Agora volte para a sala. Eu tenho que ordenar a retoma da audiência. Laura saiu do escritório com um nível de adrenalina que fazia o seu corpo inteiro vibrar. O seu peito subia e descia rapidamente. Ela sentia que o mundo estava a girar demasiado rápido, como se ela tivesse iniciado inadvertidamente uma avalanche que agora poderia enterrar tudo debaixo dela. Enquanto voltava para a área de espera, o seu telemóvel vibrou novamente. Ela pensou que era a sua mãe novamente. Mas não. Era um número desconhecido, sem identificação de chamadas. Ela hesitou em atender, mas finalmente passou o dedo no ecrã. Alô? Disse ela cautelosamente. Nada. Quem está a falar? O silêncio do outro lado era perturbador, quase orgânico, como se alguém estivesse a respirar e a esperar. Laura estava prestes a desligar quando uma voz distorcida eletronicamente, um sussurro rouco, proferiu palavras que fizeram o seu sangue gelar nas veias. Mantenha-se fora do caso, empregada de limpeza. Ou vai arrepender-se, você e a sua mãe. Laura sentiu o ar sair. A sua mão tremeu tanto que ela quase deixou cair o telemóvel. Ela virou-se em pânico para ver se alguém a estava a observar à distância. Mas o corredor estava cheio de estranhos que passavam apressadamente por ela. Quem é você? Perguntou ela com voz fina e frágil. Mas a chamada foi abruptamente interrompida. Um nó duro formou-se na sua garganta. As lágrimas vieram-lhe aos olhos. Ela não sabia se devia contar ao juiz ou guardar para mais tarde. Mas naquele momento, o seu coração batia tão depressa que quase doía. Ela forçou-se a respirar fundo. 1, 2, 3. Ela não podia recuar. Não agora. Se ela desistisse agora, Alexander perderia. Um guarda apareceu para a levar de volta para o tribunal. Assim que ela entrou, os repórteres atacaram-na novamente com um flash que quase a cegou. Que relação tem com Alexander Sterling? É a sua amante? Está a mentir para o proteger? Está a ser paga por isso? É verdade que é uma testemunha-chave? Ela baixou o olhar, fixou o chão e continuou a andar. Ela sentiu a pressão mediática como um peso enorme e esmagador nos seus ombros estreitos. Ela não estava habituada a isso. A sua vida sempre foi discreta, invisível. Enquanto ela avançava, uma voz familiar parou-a. Era Brenda, outra empregada da mansão, que sempre teve inveja de Laura. Ela estava na borda da área de espectadores. Tu aqui, não posso acreditar, sibilou Brenda. Olha só, a heroína do momento. Eu não pensei que fosses capaz de te meter em algo assim, continuou Brenda, a sua voz pingando sarcasmo. Se eu fosse tu, não me colocaria contra um homem com tantos inimigos. Tu não sabes com quem estás a mexer. Eu só vim para dizer a verdade, respondeu Laura baixinho. A verdade? Repetiu Brenda zombeteiramente. A verdade não paga a renda, Laura. Se Alexander cair, todos nós perdemos os nossos empregos. Tu estás a arrastar-nos a todos. Espero que tenhas boas provas, caso contrário vamos odiar-te por isso. Laura não respondeu. Ela não tinha forças para discutir com alguém que só pensava no seu salário. Ela continuou a andar, até que um guarda a levou para a porta de entrada da sala principal. Lá, Alexander esperava com as mãos algemadas, flanqueado por 2 oficiais. Os seus olhares encontraram-se. Ele parecia exausto, com olheiras escuras, mas quando a viu, a sua expressão mudou. Um brilho de esperança regressou. Não devias ter feito isso, disse ele baixinho, enquanto ela passava por ele. É demasiado perigoso. Eu tinha que o fazer?
respondeu ela firmemente. Eu não podia deixar-te lá sozinho. Eu não quero que nada te aconteça por minha causa. Por favor, vai para casa. Nada me vai acontecer, mentiu Laura, pois a ameaça no telemóvel ainda ecoava nos seus ouvidos. Tu sabes que não és culpado. Eu também sei, e vou prová-lo. Alexander tentou dizer mais alguma coisa, mas os oficiais o apressaram. O juiz pediu silêncio, enquanto a sala se enchia novamente. Laura sentiu o seu coração a bater contra o peito, como se estivesse a tentar escapar. Era o momento dela. Quando o juiz a chamou para testemunhar, ela deu um passo em frente. O murmúrio do público parou completamente. Alexander olhou para ela nervosamente. Na parte de trás da sala, ela viu Simon Langley, o parceiro de negócios de Alexander. Ele estava sentado relaxado, num fato feito à medida, e observava-a com um sorriso frio. Quase imperceptível. Um sorriso que parecia dizer: Tu não és nada. Tu não vais conseguir muito. Laura colocou-se em frente ao banco das testemunhas, pousou a mão na Bíblia, levantou a outra mão para jurar dizer a verdade. E naquele momento ela soube que este passo mudaria a sua vida para sempre. Laura sentiu o banco das testemunhas parecer muito mais alto de onde ela estava, como um trono de onde estava a ser julgada. Embora ela tentasse manter a calma, os seus dedos estavam tão apertados uns nos outros que doíam. O juiz Ellis observava-a fixamente, como se quisesse decifrar cada pensamento. Senhorita Norris, começou o juiz, diga o seu nome completo e a sua profissão para o registro. Laura Norris, eu trabalho como empregada de limpeza no penthouse do Sr. Alexander Sterling, respondeu ela. Ela tentou fazer a sua voz soar firme, para que fosse ouvida até a última fila. Um burburinho percorreu a sala. Uma empregada de limpeza? Sussurrou alguém alto o suficiente. Alguns não conseguiam acreditar que uma simples trabalhadora era a figura-chave num processo tão mediático. Outros olhavam para ela com pena, como se estivesse prestes a ser despedaçada pelos lobos. O procurador, um homem chamado Sr. Vance, conhecido pela sua maneira agressiva, levantou-se do seu assento. Ele ajeitou a gravata e caminhou lentamente em direção a ela, como um predador à espreita da sua presa. Senhorita Norris, começou ele com uma voz melosa, mas perigosa. Pode explicar por que é que a senhora tem tanta certeza de que o Sr. Sterling não estava no local do ataque? A senhora tem experiência legal ou policial? Laura respirou fundo. Não, senhor, mas eu tenho olhos na cabeça. Eu o vi entrar na sua casa exatamente a hora em que o ataque supostamente ocorreu, e ele não saiu a tempo de cometer o crime. O procurador sorriu com presunção. Como pode ter tanta certeza? A senhora guardou a porta a noite toda? Estava sentada no corredor? Não, mas... Laura cerrou os punhos debaixo da mesa. Eu não apenas o ouvi. Eu ouvi os seus passos no corredor e depois o fechar da porta do seu escritório. Eu conheço esse som. A porta range um pouco. Eu trabalho lá todos os dias. Eu conheço cada canto desta casa melhor do que qualquer outra pessoa. E depois? Insistiu ele, aproximando-se do banco das testemunhas. Talvez ele apenas fingisse que estava lá? Depois eu continuei a trabalhar no rés do chão, e também ouvi quando ele desceu para a cozinha por um tempo. Ele fez um chá. Ele estava cansado. Ele parecia exausto. Os ombros caídos. Ele não podia agredir brutalmente alguém num armazém do outro lado de Nova York. Ele nem sequer tinha forças para isso. O procurador apertou os olhos. A senhora tem provas para o que diz? Um vídeo? Uma foto? Ou devemos confiar na palavra de uma empregada que gosta do seu chefe? Laura respirou fundo. Essa era a parte complexa. As câmaras de segurança não estavam a funcionar. O procurador levantou uma sobrancelha e virou-se teatralmente para o público. Que conveniente! Sem câmaras!
Não é conveniente, é estranho, corrigiu ela bruscamente, o que surpreendeu o procurador. As câmaras foram desligadas dias antes do ataque, e de acordo com os registros, alguém as reiniciou remotamente, mas não fui eu nem outro funcionário autorizado. Eu vi os ficheiros de registro quando estava a limpar o pó da sala do servidor. O procurador abriu a boca para responder, mas o juiz levantou a mão. Explique isso melhor, senhorita Norris. Como sabe que elas foram manipuladas? Porque eu sou a única que limpa o escritório do Sr. Sterling e a sala do servidor, respondeu ela. E há 2 semanas encontrei arranhões na caixa de fusíveis do sistema, como se tivesse sido arrombada. Também notei que o técnico que supostamente veio verificá-las nunca foi registrado na lista de visitantes. Ninguém na recepção o tinha visto. E ninguém o tinha contratado oficialmente. Eu perguntei. Um murmúrio ainda mais alto encheu a sala. As pessoas começaram a mudar as suas expressões, olhando para Laura talvez com um pouco mais de respeito. Ela estava atenta. O procurador, irritado com a forma como a situação estava a mudar, optou por um ataque pessoal. Ele inclinou-se para a frente. Por outro lado, senhorita Norris, a senhora alguma vez teve uma relação mais pessoal com o Sr. Sterling? Algo que pudesse distorcer a sua objetividade? Talvez um romance? A sala irrompeu em comentários, risos e exclamações indignadas. Alexander levantou a cabeça indignado no fundo e quis saltar, mas foi contido pelos guardas. Laura sentiu o rosto a arder de raiva e vergonha. Claro que não! Gritou ela, a sua voz a tremer de fúria. Ele é o meu chefe, nada mais. E se estou aqui, é porque estou a dizer a verdade. Não porque quero algo dele ou estou apaixonada por ele. Isso é um insulto! O juiz bateu com o martelo na mesa. Silêncio na sala. Sr. Vance? Controle a sua língua! Laura aproveitou esta segunda para olhar para Alexander. Ele retribuiu o olhar com uma mistura de gratidão e profunda preocupação. Ele não queria que ela fosse humilhada assim por causa dele. O procurador mudou a sua estratégia, imperturbável. Senhorita Norris, a senhora disse que ouviu passos e ruídos na casa, mas não pode garantir que o Sr. Sterling não saiu mais tarde. Há portas traseiras. Isso não é verdade. Não, respondeu ela rapidamente. Ele não saiu, porque... Laura hesitou por alguns segundos. Este era o momento. Se ela dissesse, estaria exposta. Mas se não dissesse, tudo poderia desmoronar-se. Porque eu também verifiquei o relógio de ponto digital na porta traseira naquela noite, confessou ela. Nós temos que registrar a entrada e saída. É um sistema digital antigo. Se a energia ou o sistema de segurança falhar, o relógio pisca a vermelho e reinicia. Mas, quando saía às 23h00, estava a brilhar a azul e mostrava a hora correta. Isso significa que o circuito para a porta traseira estava intacto e não foi interrompido ou manipulado pela unidade principal. O silêncio foi profundo, até alguns jornalistas pararam de escrever. O juiz observava-a intensamente. A senhora tem alguma prova física para o que está a mencionar? Eu tenho fotos no meu telemóvel e relatórios que imprimi, respondeu ela. Eu só preciso de tempo para as reunir e apresentá-las de forma ordenada. O procurador bufou desdenhosamente. Vossa Excelência, isto é absurdo. Estamos a permitir que uma empregada de limpeza invente teorias de conspiração infundadas para salvar um milionário. Laura sentiu a indignação a subir nela. Ela levantou-se ligeiramente. Eu não estou a inventar nada. E se quiser provas, eu as trago amanhã. Mas o que eu sei, com certeza, é que o Sr. Sterling estava na sua casa naquela noite. Eu o vi, eu o ouvi, e ele não estava em nenhum armazém a bater em ninguém. O juiz pensou por alguns segundos. Os segundos esticaram-se para a eternidade. A audiência é suspensa até amanhã,
decidiu ele finalmente. O Sr. Sterling permanece sob custódia. Senhorita Norris, a senhora deve apresentar as alegadas provas o mais rapidamente possível, e eu a aviso. Se estas provas não existirem, a senhora terá um grande problema. Alexander olhou para ela com um agradecimento silencioso, enquanto os guardas o levavam embora. Laura sentiu um nó no estômago. Ela não sabia se tinha feito a coisa certa ou se tinha entrado no pântano até o pescoço. Mas não havia como voltar atrás. Lá fora, em frente ao tribunal, Laura foi imediatamente interceptada pela sua mãe Marta, que tinha lutado para passar pela multidão. Marta era uma mulher pequena e resoluta, mas agora o seu rosto estava pálido de medo. "Laura, por amor de Deus, o que é que tu fizeste?" gritou ela, agarrando o braço de Laura. "Estas pessoas são perigosas. Não viste como aquele Langley olhou para ti?" "Mamã, eu tinha que o fazer. Alexander é inocente." "A inocência não lhe serve de nada se eles te magoarem", chorou Marta. "Um carro preto esteve estacionado em frente à nossa casa esta manhã. O motor estava a trabalhar, mas ninguém saiu." Laura congelou. Ela mostrou à sua mãe a mensagem de ameaça no seu telemóvel. "Eles sabem quem eu sou. Eu não posso parar agora. Se eu parar, eles ganham. E nós ainda estaremos em perigo." Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. O seu pequeno apartamento no Queens parecia subitamente não um lar, mas uma armadilha. Enquanto a sua mãe dormia inquieta na sala ao lado, Laura estava sentada à sua velha mesa de cozinha. A única luz vinha do ecrã do seu portátil antigo, que zumbia alto e lutava para ligar. Ela procurou a pasta onde guardava as fotos que tinha tirado na mansão. Eram fotos que ela tinha tirado apenas para mostrar ao administrador do condomínio que as coisas precisavam ser reparadas. Mas agora eram o seu seguro de vida. A imagem da caixa de fusíveis aberta podiam-se ver claramente os arranhões no metal, onde alguém a tinha aberto com uma chave de fendas. Outra foto mostrava o relógio de ponto desligado com a data e hora em segundo plano. Ela copiou tudo para uma pendrive. As suas mãos tremiam tanto que ela quase não conseguiu meter a pendrive na porta. Ela sabia que Simon Langley estava por trás de tudo. Ele era o parceiro de Alexander, mas sempre teve ciúmes. Ele queria a empresa só para ele. E Arthur Bowman, a alegada vítima, era um concorrente conhecido. Tudo se encaixava. Laura foi até a janela e espreitou pelas persianas. Lá embaixo, na rua, à luz de um candeeiro bruxuleante, estava ele. Um carro preto. Vidros fumados. O motor trabalhava silenciosamente. Fumo branco subia para o ar frio da noite. Uma ameaça silenciosa sobre 4 rodas. Ela fechou as persianas rapidamente e encostou-se à parede, o coração a bater forte. Eles estavam aqui. Na manhã seguinte, o céu sobre Nova York estava cinzento e pesado. Laura saiu de casa com a pendrive na mala, como se fosse uma bomba. O carro preto seguiu-a lentamente, quarteirão após quarteirão, até ao metro. Laura ignorou-o, forçando-se a não correr, mas o seu coração estava a 1000. Na entrada do tribunal, Brenda interceptou-a novamente. A outra empregada parecia cansada. "A verdade não paga as contas, Laura", disse ela amargamente. "Se Alexander cair, todos nós perdemos os nossos empregos. Nós não temos poupanças como tu, talvez. Pensa em nós." "Eu estou a pensar em justiça, Brenda. Isso é mais importante do que um emprego", disse Laura e deixou-a ali. Ela foi levada por seguranças para uma pequena sala para entregar as suas provas. Enquanto esperava, ela ouviu vozes no corredor através da porta fina. Ela as reconheceu imediatamente. Eram Robert Sanford, o advogado fugitivo, e Simon Langley. Laura esgueirou-se até a porta e pressionou o ouvido contra ela. "Não devias tê-la deixado falar", sibilou a voz de Simon, fria e cortante. "Tu és um idiota incompetente." "Eu não pude pará-la", defendeu-se Robert, choramingando.
Ela simplesmente se levantou. Isso não fazia parte do plano. Garante que ela se cala, ameaçou Simon, e Laura quase podia ouvi-lo a sorrir. Ou encontra uma maneira de destruir a credibilidade dela. Caso contrário, tu também estás acabado. E desta vez, nenhuma indemnização te vai salvar. Laura recuou horrorizada. A sua suspeita estava certa. Era uma conspiração gigantesca. Até o próprio advogado estava comprado. Ela entregou a pendrive ao oficial de justiça que entrava, com as mãos a tremer. Isto tem que ser analisado imediatamente, disse ela com a garganta seca. É importante? Ao sair da sala, ela encontrou Alexander brevemente no corredor, que estava a ser levado pelos guardas para a sala. Ele parecia esperançoso ao vê-la, mas Simon observava-os à distância, parado no final do corredor. O seu olhar prometia dor e retaliação. Enquanto Alexander esperava numa pequena cela, Simon entrou subitamente. Os guardas permitiram-lhe. Simon tinha influência. Que confusão fizeste? Disse Simon zombeteiramente, encostando-se à parede. Foste tu que fizeste isso? Perguntou Alexander furiosamente e saltou, as correntes a tilintar. Estou a pensar em justiça, Brenda. Isso é mais importante do que um emprego, disse Laura e deixou-a ali. Ela foi levada por seguranças para uma pequena sala para entregar as suas provas. Enquanto esperava, ela ouviu vozes no corredor através da porta fina. Ela as reconheceu imediatamente. Eram Robert Sanford, o advogado fugitivo, e Simon Langley. Laura esgueirou-se até a porta e pressionou o ouvido contra ela. Não devias tê-la deixado falar, sibilou a voz de Simon, fria e cortante. Tu és um idiota incompetente. Eu não pude pará-la, defendeu-se Robert, choramingando. Ela simplesmente se levantou. Isso não fazia parte do plano. Garante que ela se cala, ameaçou Simon, e Laura quase podia ouvi-lo a sorrir. Ou encontra uma maneira de destruir a credibilidade dela. Caso contrário, tu também estás acabado. E desta vez, nenhuma indemnização te vai salvar. Laura recuou horrorizada. A sua suspeita estava certa. Era uma conspiração gigantesca. Até o próprio advogado estava comprado. Ela entregou a pendrive ao oficial de justiça que entrava, com as mãos a tremer. Isto tem que ser analisado imediatamente, disse ela com a garganta seca. É importante. Ao sair da sala, ela encontrou Alexander brevemente no corredor, que estava a ser levado pelos guardas para a sala. Ele parecia esperançoso ao vê-la, mas Simon observava-os à distância. Parado no final do corredor, o seu olhar prometia dor e retaliação. Enquanto Alexander esperava numa pequena cela, Simon entrou subitamente. Os guardas permitiram-lhe. Simon tinha influência. Que confusão fizeste? Disse Simon zombeteiramente, encostando-se à parede. Foste tu que fizeste isso? Perguntou Alexander furiosamente e saltou, as correntes a tilintar. Bowman e eu somos homens ambiciosos, admitiu Simon calmamente. Tu estavas no caminho com as tuas preocupações éticas. Precisávamos que saísses de cena para fechar o negócio. Ele inclinou-se para a frente, o seu rosto a centímetros do de Alexander. Um conselho. Velho amigo, se queres que a tua pequena empregada de limpeza e a mãe dela permaneçam vivas, diz-lhe para se calar. Acidentes acontecem nesta cidade todos os dias. Alexander quis atacá-lo, gritou de raiva, mas Simon saiu a rir, como se nada tivesse acontecido. Laura sentou-se na cantina do tribunal e tentou beber um café, quando um homem se sentou ao pé dela sem ser convidado. Ele vestia um fato, mas parecia nervoso. Era um analista financeiro do tribunal que tinha examinado seus documentos. Senhorita Norris, sussurrou ele, olhando em volta. Eu não deveria estar a falar consigo, mas eu vi os seus documentos e cruzei-os com os meus dados. O que encontrou?
Perguntou Laura. Há transferências da empresa de Langley que coincidem exatamente com o dia do ataque e da manipulação das câmaras. Pagamentos a empresas de segurança que não existem. E algo mais, que é muito mais importante. Um colega encontrou um vídeo de vigilância de um hotel em Chicago. Laura olhou para ele. Chicago? Sim. Mostra Arthur Bowman, a alegada vítima, no lobby do hotel em Chicago na hora do crime. Ele faz o check-in, ri, bebe uma bebida. Ele nem sequer estava no armazém em Nova York. O ataque inteiro é uma encenação. Laura sentiu arrepios. Isso prova tudo. Isso prova que Alexander é inocente. Sim, disse o homem e levantou-se. Mas seja cuidadosa. Estas pessoas não gostam de perder. Leve isso ao juiz. Pouco antes da audiência continuar, Laura recebeu outra mensagem no seu telemóvel. Era uma foto. Mostrava a sua mãe, Marta, a fazer compras, tirada do carro preto. Por baixo, o texto. Último aviso. Não diga uma palavra. O pânico subiu nela como bilis fria. Ela queria correr, salvar a sua mãe. Mas ela sabia que, se saísse agora, Alexander seria condenado, e o perigo ainda permaneceria. Ela tinha que cortar a cabeça da besta. O juiz abriu a sessão. A tensão na sala era palpável. Recebemos novas provas, anunciou ele com uma expressão séria. Ela explicou detalhadamente como os cabos foram cortados e os registros apagados. A sua voz era clara e forte. Alguém queria apagar todos os vestígios do Sr. Sterling para o incriminar, resumiu o juiz. Laura acenou com a cabeça. Sim, e eles queriam silenciar-me. O procurador, desesperado e a suar, gritou. Ela está a mentir! Ela está a ser paga! Ela é uma fantasista! Alexander saltou. As suas algemas tilintaram. Ela não está a mentir! Ouça-a! O juiz bateu com o martelo para o silêncio. Laura olhou diretamente para os olhos do procurador. Estou a ser ameaçada, disse ela alto no microfone. Um carro preto tem me seguido há 2 dias. Eles me mandam fotos da minha mãe. Há 10 minutos, eu recebi esta foto. Ela levantou o telemóvel para que todos pudessem ver. O juiz estava horrorizado. Ele pegou no telemóvel. Ameaça a testemunhas? Senhor procurador, o senhor sabia disso? Não, Vossa Excelência. Eu juro, gaguejou o procurador, que agora percebeu que estava do lado errado. Simon Langley olhou para Laura. Os seus olhares encontraram-se. Mas desta vez, ela não viu poder nos seus olhos cinzentos, mas medo nu. Ele sabia que tinha acabado. Eu ordeno uma investigação imediata e abrangente dos sistemas de segurança e das finanças da Langley Holdings, decidiu o juiz com uma voz que trovoava. A acusação contra o Sr. Sterling é suspensa até novo aviso. Agentes, prendam o Sr. Langley e o Sr. Bowman. Eles não podem sair da sala. Alexander soltou um suspiro profundo. Os seus ombros caíram. Simon encolheu-se enquanto 2 polícias se aproximavam dele. Laura saiu do banco das testemunhas. As suas pernas quase cederam, mas ela tinha aguentado firme. No dia seguinte e último da audiência, a atmosfera no tribunal estava completamente mudada. Havia uma tensão elétrica no ar, mas era a tensão antes de um grande final. O homem do carro preto estava na área de espectadores, bem no fundo. Mas ele já não parecia ameaçador. Ele parecia estar à espera de novas ordens, ou sabia que o seu empregador não tinha mais poder. O juiz Ellis entrou na sala e não perdeu tempo com formalidades. O tribunal examinou as novas provas, começou ele. A manipulação das câmaras, os carimbos de data e hora falsificados, as ameaças à testemunha e o vídeo de Chicago não deixam dúvidas sobre os factos. Ele fez uma pausa e olhou para Alexander. A acusação contra Alexander Sterling está a desmoronar-se. Não há provas credíveis de que ele estivesse no local do crime. Pelo contrário, há indícios maciços de uma conspiração criminosa para o incriminar. O juiz olhou severamente para Simon e Bowman
que estavam agora sentados onde Alexander tinha estado, no banco dos réus da opinião pública. Eu ordeno a absolvição imediata e incondicional do Sr. Sterling. Ele é um homem livre. Ao mesmo tempo, é emitido um mandado de prisão contra Arthur Bowman por perjúrio e simulação de crime, e contra Simon Langley e Robert Sanford por conspiração, manipulação de provas e ameaça a uma testemunha. O martelo caiu com um estrondo que marcou o fim de um pesadelo. A sala explodiu em aplausos e exclamações de choque. Polícias rodearam Simon, que tentou levantar-se e fugir, mas foi rudemente contido e algemado. O seu olhar encontrou o de Laura, cheio de ódio, mas completamente impotente. As algemas de Alexander foram retiradas. Ele esfregou os pulsos doridos, mas o seu primeiro pensamento não foi para a sua liberdade, mas para ela. Ele procurou imediatamente Laura na multidão. Ela estava na borda, sobrecarregada pelas emoções, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. O juiz acrescentou: "Eu ordeno proteção policial constante para a senhorita Norris e a sua mãe." Ela demonstrou grande coragem e prestou um serviço à justiça que não esqueceremos. Alexander abriu caminho até ela através da multidão de repórteres. Os guardas permitiram-lhe passar. "Laura?" disse ele. A sua voz estava rouca de emoção enquanto ele estava em frente a ela. Ele olhou para ela como se ela fosse a coisa mais valiosa do mundo. "Tu conseguiste." Ela abanou a cabeça, sorriu por entre as lágrimas. "Nós conseguimos. Eu apenas disse o que era verdade." Alexander sorriu, um sorriso genuíno e libertado que atingiu os seus olhos. "Obrigado por não teres desistido de mim quando todos os outros o fizeram. Obrigado por teres salvo a minha vida." O homem do carro preto tinha desaparecido, engolido pela cidade. Laura sabia que o perigo tinha passado. Lá fora, em frente ao tribunal, centenas de repórteres esperavam. Carrinhas de transmissão bloqueavam a rua, mas Alexander e Laura saíram por uma saída traseira discreta, guiados pelos agentes. "Eu tenho que te agradecer", disse Alexander, enquanto estavam no pátio seguro e calmo, onde o sol de outono aquecia o asfalto. "Eu nunca pensei que alguém como tu, alguém a quem eu apenas pago um salário e que eu muitas vezes mal notei, arriscaria a sua vida por mim." "Eu não o fiz por dinheiro", disse Laura baixinho, olhando-o nos olhos. "Eu fi-lo porque era o certo a fazer. Tu foste bom para a minha mãe quando mais ninguém foi. Eu nunca me esqueci disso." Alexander acenou com a cabeça seriamente. Ele pegou nas mãos dela. "A tua vida vai mudar a partir de hoje, Laura. Eu vou garantir que tu e a tua mãe nunca mais tenham preocupações financeiras. Eu vou financiar a vossa educação, comprar uma casa, o que quiserem. E eu vou garantir que vocês estejam seguras. Ninguém vos ameaçará novamente. Essa é a minha promessa." Laura sorriu cansada, mas feliz. "Obrigada, Alexander." Alexander riu baixinho, um som libertador. "Não, eu agradeço-te. Tu devolveste-me a minha vida. Tu me mostraste o que é a verdadeira coragem." Eles saíram para a luz do sol de Nova York. Marta esperava no portão, flanqueada por um polícia, e abraçou a sua filha, a chorar e a rir. "Acabou, mamã", sussurrou Laura no seu cabelo. "Nós ganhamos." Ela viu Alexander a entrar numa limusina preta. Antes que a porta se fechasse, ele acenou-lhe novamente. Laura sentiu uma profunda calma a subir dentro de si. Ela tinha sido apenas uma empregada de limpeza, invisível para o mundo poderoso dos ricos, mas ela tinha derrubado um titã e arrastado a verdade para a luz. À noite, Laura e Marta estavam a jantar na sua pequena cozinha. Era pizza, mas sabia a um banquete. Na televisão, passavam as notícias de última hora. Milionário absolvido, parceiro preso. A heróica empregada de limpeza desmascara a conspiração. Laura desligou a televisão.
Ela não precisava de fama. Ela só queria paz e normalidade. O seu telemóvel vibrou na mesa. Era uma mensagem de um novo número. Obrigado pela tua coragem. Tu não salvaste apenas a minha liberdade, mas a minha fé nas pessoas. Eu nunca te esquecerei. O teu amigo, A. Laura sorriu, pousou o telemóvel e pegou numa fatia de pizza. Ela sabia que tudo ficaria bem. Se gostou desta história, não se esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal. Diga-nos nos comentários qual foi o momento que mais a tocou. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.